Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. A gente faz esse paralelo aqui, rapidamente, só detalhes, para você entender a diferença entre um ETF, né, um fundo de investimento que é negociado através da Bolsa de Valores, e fundos de investimentos tradicionais, como esses aqui que eu coloquei, FOF, né, o FOF, o FIC, o FIA, FIN e o FIRF, né, são essas possibilidades. O FOF, né, o fundo de fundos, ele compra cotas de outros fundos, né, então ele forma isso tem muito lá no fundos de investimentos imobiliários, a gente falou anteriormente. O outro aqui é o FIC, o FIC, compra cotas de outro fundo, né, isso existe uma estratégia, né, por exemplo, muitas vezes é um fundo de investimento que não é aberto a um público geral, aquele público ele é mais fechado para um grupo de mais alta renda, por exemplo, e aí os gestores, eles criam aí, os administradores, gestores criam aí o FIC para ter acesso a esse outro fundo, que é esse fundo que a gente chama de fundo master, e aí eles criam esse FIC para poder acessar esse fundo master. O FIA, no caso, é um fundo de investimento em ações, pela norma da CVM, maior ou igual a 67% em renda variável, que entraria ações, BDRs, derivativos de ações, né, coisas desse tipo. Então a gente teria 67% aí em RV. O FIM, no fim, a gente tem ativos diversificados, fundo de investimento multimercado, né, um multimercado, que a gente teria aí várias possibilidades de ativos, como renda fixa, ações, BDR, tudo misturado, tá? Derivativos, tudo misturado sem realmente uma definição fixa, né? O FIRF, como o próprio nome já diz, é fundo de investimento focado em renda fixa, tá? Ou seja, coisa que é atrelada a juros ou índice de preços. Em geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade de ter um ETF que seja competitivo com relação a essas possibilidades que eu acabei de colocar aí, né? Não um paralelo diretamente, mas muita coisa parecida. Por exemplo, a gente pode acessar um fundo de índice Ibovespa, a gente pode ter um ETF em que replica o índice Ibovespa, ou seja, 100% ações. A gente pode ter ETFs de renda fixa em que compra aí, no caso, eles compram ativos de renda fixa, como, por exemplo, títulos de dívida do governo, Tesouro Direto, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, fazendo um paralelo, né, a diferença entre ETF e o fundo de investimento, a gente vai colocar aqui algumas questões, né? Primeira delas, né? Como eu falei já anteriormente, o ETF ele é negociado na Bolsa de Valores, os fundos de investimento são negociados fora da Bolsa de Valores, então eles não funcionam como funciona lá o ETF, que você pode ir lá no seu home broker, lá na sua corretora, e chegar lá e comprar um determinado ativo. E tem um porém aí, né? Como ele é feito dessa forma, né, a compra do ETF, aí você pode ter um prêmio ou pode ter uma perda também com relação ao preço do conjunto dos ativos, né? Ou seja, o ETF ele é um conjunto de ativos, tá? Assim como o fundo de investimento lá tradicional é também um conjunto de ativos. Diferente do fundo de investimento, em que o preço vai estar especificado lá no final do dia, vai estar tudo fechado com relação ao preço dos ativos que compõem aquele fundo de investimento, o ETF não, né? Não necessariamente ele vai ter fechado exatamente igual ao preço dos ativos. Pode ter uma diferençazinha, né, um prêmio ou até uma perda com relação à soma dos ativos que compõem, tá? Então você tem que ficar atento a esse fato também. O ETF, uma característica bem interessante que a gente sempre fala aqui, que é a baixa taxa de administração em comparação a fundos de investimentos que podem ter altas taxas de administração, passando aí de 1%, 2%, dependendo do nível de agressividade do fundo de investimento, ele pode cobrar uma taxa realmente bem elevada. Enquanto que o ETF, as taxas de administrações aqui, elas estão caindo cada vez mais, tá? Já são baixas, mas a tendência é baixar cada vez mais, porque o ETF está crescendo, né? Não só no Brasil, mas ele cresce globalmente. Característica também ainda com relação às taxas, né? A gente não tem taxas extras, né? Sem taxas extras nos ETFs, enquanto que nos fundos de investimentos você pode ter algumas taxas extras, por exemplo, taxa de performance, dentre outras aí que pode corroer cada vez mais o seu patrimônio. Então tem essas inconveniências também com o fundo de investimento tradicional. Uma coisa importante, no Brasil, tanto o ETF quanto o fundo de investimento, o retorno que você vai ter se baseia basicamente nas cotas, né, na quantidade de cotas que você tem, ou seja, na valorização das cotas. Por que eu estou dizendo isso? Lá nos Estados Unidos, você vai ter a possibilidade de ter ETFs, né, comprar ETFs, e que você recebe dividendos. Aqui não é o caso aqui, tanto no ETF quanto fundos tradicionais, você não recebe dividendos. Os dividendos eles são reinvestidos automaticamente pelo próprio fundo, seja ele ETF, seja não ETF. Aqui é só um dado interessante que eu peguei aqui do Investopedia, né, a fonte ela é da Statista. Isso aqui é a quantidade de valor investido, de dinheiro investido em ETFs globalmente, tá?
a gente está na casa de trilhões de dólares. Esse último valor aqui é em torno de 7 trilhões em 2020. Então é um mercado crescente e crescente, fortemente crescente aqui no Brasil, né? Se a gente for verificar, vários ETFs foram lançados ano passado, em 2020, alguns em 2019, mas a tendência é crescer cada vez mais esse mercado, principalmente com players aí como, por exemplo, a XP, né, o grupo XP, o BTG Pactual, que rivaliza aí bastante aí com o grupo XP. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.